Você se sente livre para viver quem Deus te chamou para ser? Esse é o nosso tema de hoje da nossa live. Seja bem-vinda a mais uma live Mulheres Extraordinárias, Saúde Emocional e Fé. Enquanto você vai chegando aí, eu vou colocar uma música que Deus tocou meu coração no dia de hoje. Tá? Não sei se vai ficar muito alto. Tá dando para ouvir? Deus tem o melhor para mim e para você, para todas nós. Não se compara. Deus tem o melhor para mim. Vamos chegando, compartilhando. Glória a Deus. Enquanto eu vou pegando aqui a minha Bíblia. Glória a Deus. Para mim, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim. Vamos chegando, vamos chegando. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Tudo que foi perdido não se compara com o que está por vir. Glória a Deus. Lembre-se disso. Vamos começar? Vamos começar, que já está chegando gente, né? E esse louvor, Deus tocou meu coração. Para me lembrar, para te lembrar, que todas as tribulações que nós temos passado, todas as dificuldades, com certeza, não se comparam com aquilo que tem reservado para cada um de nós. Amém? Deus é maravilhoso. Não se compara com o que há de vir. Aleluia. Aleluia. Boa noite, que Deus abençoe a cada um que está chegando. Nós vamos começar para a gente ganhar tempo, né? E eu quero dar as boas-vindas para quem nunca esteve aqui nessa live. É uma live aí dirigida, né, para as mulheres extraordinárias, mas também às vezes entram homens extraordinários, né? Amém? Que Deus abençoe todos que estão chegando aí, não é mesmo? Com certeza era para você ouvir, né, Rodrigo? Para você se lembrar disso, viu? E nós não conhecemos a história. Às vezes eu não conheço a história de vocês e um não conhece a história do outro, não sabe, né, o que está passando, só Deus sabe. Mas com certeza, o que está por vir é muito melhor, é muito maior. Não se compara, não se compara.
Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos orar para a gente começar? Porque eu vou falar aqui um pouquinho de palavra, vou falar de saúde emocional, vou falar de fé. Eu tenho certeza, convicção de que vidas serão impactadas nesta noite. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas por quem o Senhor é. Nós apresentamos essa live, Senhor, porque estamos aqui ao vivo, Pai, para falar da Tua palavra, assim como o Teu filho, Tuas filhas entraram aqui, para ouvir algo da Tua parte. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas sobre as nossas vidas e nós vamos falar sobre coisas fortes a respeito da nossa identidade cristã, a respeito de quem o Senhor nos chamou para ser e a respeito principalmente da liberdade que Jesus Cristo nos chamou. Ele nos tirou das prisões, das cadeias, para nos trazer a liberdade de viver com o Senhor. Então, Pai, fala conosco nesta noite, inspira nossos corações, inspira o coração de cada um que está aqui assistindo. Senhor, para que aquilo que nós falarmos, tuas filhas, teus filhos escreverem, que vá direto aos corações e que seja da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós assim cremos e te agradecemos, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe todo mundo que está chegando. E agora que eu tô vendo assim mais, aqui os comentários, a Piedade, boa noite, a Almena, que Deus abençoe o Meno, o Rodrigo, que já chegou aí. Quem mais? Glória a Deus. A Ademari, boa noite, a paz do Senhor, a Eliane, amém. E todos que estão chegando aí, fiquem à vontade, abram os seus ouvidos espirituais, a sua mente, seu coração. Deus vai falar conosco aqui, tá? Você de fato se sente livre para ser quem Deus te chamou para ser? Qual que é a palavra que inspira essa live de hoje? Já fazia tempo, que eu não vim aqui, Eita, acho que um mês, hein, gente? Eu tava fazendo a live aí toda semana, realmente não dá para eu fazer mais toda semana, toda segunda-feira. Mas sempre que o Senhor assim me chama e permite, eu estarei aqui. Segunda-feira que vem temos célula de casais. Aí de novo eu não vou fazer a live, mas eu vou trazer vídeos, meditações para acrescentar, na nossa vida, tá bom? E hoje a palavra que inspira essa live está lá em Gálatas, capítulo 5, tá? O que Deus falou comigo é do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. E aí você vai entender. E eu gostaria de ler versículo a versículo e eu vou intercalando aqui com os meus comentários. Até tirei uma fotinho, publiquei hoje, exatamente do estudo de hoje, tá? Que Deus tem falado comigo. Então, presta atenção, lá no versículo 1, ele diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, como cristãos, como cristãs, nós entendemos que algumas mulheres, alguns homens já nasceram em berço evangélico, que a gente chama, Então, de repente, nunca experimentou as coisas do mundo, Eu fui aceitar Jesus com 30 anos de idade, então eu conheci o mundo, no vício do álcool, enfim, coisas erradas que eu fiz lá no mundo, e muitas vezes a visão de quem está fora dos caminhos do Senhor é uma visão de liberdade,
né? Eu posso fazer o que eu quero, né? Pode, a gente tem livre-arbítrio, pode fazer o que quer, mas é uma sensação de falsa liberdade. Por quê? Porque se virar para uma pessoa que está, por exemplo, no vício, que nem eu tinha o vício do álcool, não era um vício assim de todo dia, mas era um vício, porque era todo final de semana. Era o que no mundo fala-se, né? Ah, bebia socialmente, né? Na verdade, não. Na verdade, existia um vício em mim que todo final de semana eu tinha que beber. Não de cair, mas tinha que beber. E bebia para esquecer outras coisas, né? Problemas, dificuldade em relacionamentos. Eu sempre sofria muito com namoro, com relacionamentos. Era horrível. Então, todo final de semana eu tinha essa prática. E olhar para uma pessoa cristã, que eu me considerava cristã na época, mas quando eu olhava para, por exemplo, uma mulher evangélica, por exemplo, eu achava que ela estava presa a costumes, presa a comportamentos, né? Porque a igreja manda, porque o pastor manda, era assim a minha cabeça. E eu vejo que muitos pensam assim, né? E é aquela falsa liberdade, eu não, eu posso fazer o que eu quero. Tá? Só que se virasse para mim, ou se você vira para uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, que é o que eu estou usando aqui como exemplo, e falar assim, olha, esse final de semana você não vai beber, esse final de semana você não vai sair. Oxe, como assim? Não, eu vou. Tá, mas se você é livre e você não consegue ficar um final de semana sem beber, entendeu? Então aí a ficha começa a cair. Mas até que essa ficha caia, é preciso entender o que é viver essa liberdade em Cristo. E não mais ficar sob o jugo dessa servidão do mundo, à mercê da opinião do mundo, se o mundo concorda ou não com o que a gente faz, pensa, fala. E eu me guiava pelo que as pessoas achavam. Então, o que elas achavam, o que elas pensavam, era justamente eu me guiava daquele jeito. Então, se eu falasse alguma coisa que às vezes Deus não usa pedras também, às vezes Deus falava, né? Eu não entendia direito. E aí, às vezes eu falava algo, uma verdade, e a outra pessoa ficava magoada, ferida, com uma verdade. E eu ficava, me sentia culpada. A gente vai falar de culpas. Eu sempre falo de culpas, né? E eu me sentia culpada. Carregava esse fardo da culpa. E vamos continuar, que aí eu vou lendo os versículos e a gente vai conversando. Eu quero que vocês também participem, tá? Fale o que o Senhor está falando aí no coração de vocês. E lembrem-se que Deus, Ele cura através de você. Então, Ele cura outras pessoas e cura você, entendeu? E a cura vem através de você. Então, às vezes, uma palavrinha que você digita aí, entendeu? Já é suficiente para outra pessoa, além do que eu tô falando. Às vezes, o que você escreve gera um impacto ainda muito maior. Tá entendendo, né? Então, deixa Deus te usar, é isso que eu tô falando. Então, no versículo 2 de Gálatas 5, diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui era aquela questão da circuncisão, que se a gente for aprofundar mais, é o circuncidar a alma, né? E aí é vamos dizer assim, é um outro estudo, tá? Para falar sobre o que Paulo pensava a respeito da circuncisão. No versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. No versículo 4, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tá? Entende que quando nós não estamos em Cristo, e isso se refere à nossa identidade, ao nosso posicionamento, ao nosso comportamento, os nossos pensamentos, tudo. Quando nós não estamos procurando a justiça, como diz a palavra, procurando a justiça e o reino dos céus,
nós somos justificados pelo oposto, que é tudo aquilo que fica aqui na Terra. Então, que é o mundo, que são as leis da Terra, que são as condições humanas, tá? Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele é o justo que nos justifica. Então, nós somos justificados por Ele. Então, nós nos agarramos a Ele e a tudo que Ele ensina. E eu já não, voltando ao exemplo do álcool, eu já não bebo mais por amor a Cristo. E eu já não sou mais serva do mundo. Hoje eu sou serva do Senhor, serva de Deus. E tudo aquilo que Deus fala para mim, olha, Angelita, faz assim, assim, assim. Tá bom, Senhor, eu confio, eu vou fazer porque eu creio que é por aí, que assim eu vou ser feliz. Entende? É isso que a palavra está dizendo. Então, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Aí no versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, e esse Espírito é com E maiúsculo, e a gente tem que analisar até a parte literal. Algumas pessoas acham que não, né, que não tem nada a ver, mas tem. Tá? Então a gente sabe que às vezes uma tradução ou outra, né? Na minha Bíblia não tá com E maiúsculo, tá com E minúsculo. A gente sabe que às vezes pode ter algumas diferenças. Fuja das versões bíblicas, as traduções muito modernas. Fuja um pouco. Tem gente que fala, não, tem que ser mais moderno para eu entender. Mas é sempre um risco. Às vezes a frase fica tão diferente que você... Opa, será que é isso mesmo que está escrito aqui? Então vá para algumas traduções um pouco mais tradicionais, que seja, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter umas palavrinhas meio esquisitas, assim, que você não é do cotidiano, e aí que você às vezes precisa pegar um dicionário e ir na internet pesquisar a palavra para entender. Não tem problema. Mas olha a diferença que faz. Porque nós, pelo Espírito, com E maiúsculo, então ele está se referindo a Jesus, ele está se referindo a Deus, Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então a nossa esperança está na justiça de Deus. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, Paulo aqui traz uma explicação mais profunda de um hábito, de uma ordenança, né, que havia da circuncisão, né? Corris bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente vai tocar nesse assunto, tá? Porque diante de todo esse propósito de Deus na nossa vida, o inimigo se levanta para tentar impedir você e eu de vivermos a nossa identidade real, trazendo esse fermento para levedar a massa, quer dizer, para trazer conflitos, para trazer dificuldades, para trazer desafios os quais nós não precisaríamos passar. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Entendeu? Aleluia. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou então perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Ele também está falando aqui sobre coisas exteriores, práticas exteriores. Ele tocou no assunto da circuncisão porque muitos acreditavam que se um homem fosse circuncidado, ele era mais digno, mais honroso e tinha mais fé e era mais cristão, e aquele que não se circuncidava, entendeu? E vice-versa. Então ele está explicando que, na verdade, nós precisamos viver firmes na liberdade em Cristo e buscar a sua justiça. Isso vai nos trazer, de fato,
honra, né? E essa vida mais leve. Amém? Boa noite, Maria Júlia, que Deus abençoe. Então, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Quer dizer, se é para cortar algum pedaço, se é para tirar algum pedaço, que seja daquele que está contra a vontade do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Né? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? E aí ele continua, né? Gálatas continua. O capítulo 5, que é justamente o que fala do fruto do Espírito, que já é uma outra, né? Um outro estudo, uma outra explicação também riquíssima, também necessária, mas ele começa aqui falando sobre essa liberdade, porque ele está falando sobre aquilo que nos impede de viver, de fato, a vida que Deus tem para nós. Muitas pessoas, elas passam por verdadeiras prisões nas expectativas. Lembra? Toda vez que você joga suas expectativas no outro, no que o outro vai responder, se o outro vai te dar atenção, se o outro vai te valorizar, se o outro... Entendeu? Sempre no outro. Quando as suas expectativas estão no outro, na outra pessoinha, que também é pecadora, que nem nós, que também falha igual a você e eu. Se a gente colocar as nossas expectativas nessas pessoas, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar. Sempre vai ter um aborrecimento. Sempre vai ter um problema. Sempre. Sempre vai ter algum tipo de frustração. Com certeza. Né? Vamos lá. Que prisões seriam, além da expectativa no outro? Porque enquanto eu estou esperando no outro, eu vou me aborrecer, eu vou me frustrar. Passei muitos anos esperando nos outros. Mas esperando coisas que essas pessoas não podiam me oferecer, não podiam me dar, não podiam me gerar. Ou porque elas não conheciam, porque elas não entendiam, ou porque, enfim, elas não tinham aprendido ainda. Enfim, N motivos. Até que o Senhor falou, mas e eu? Você não espera nada de mim? Eu nunca estive com você? Praticamente foi isso que ele me falou. Eu nunca te guardei? Eu não estava lá nos seus momentos mais difíceis? Não foi a mim que você confiou a sua vida? Por que ficar triste e se decepcionar com o outro? Se eu já ensinei você a perdoar, a entender, a impor limites, a ser sábia, a ser sábio, não é? Tá dando para entender o que Deus está falando? E muitas pessoas ficam verdadeiramente aprisionadas. Aprisionadas. Amém? Boa noite, Regina. Deus abençoe. As pessoas ficam aprisionadas nessas expectativas. Existem outras prisões, como, por exemplo, a culpa do passado. Culpa no passado. Tá? Eu, nos atendimentos que eu faço, tudo, né? Uma das estratégias é a gente, primeiro, trabalhar a identidade e vir trabalhando os sentimentos de culpa, né? Que se carrega ao longo dos anos. Culpa de coisas que você não teve culpa. Sentimentos de culpa que foram enraizados, às vezes, na infância, na adolescência. E que você carregou até a vida adulta, até o casamento, né? Até hoje. Talvez você ainda carregue culpas. E sentimento de culpa é algo que a gente... Aí parece um carrapato, vamos dizer assim. Parece uma sarna. Sentimento de culpa parece uma sarna.
que a gente fica, meu Deus do céu, eu nunca mais não vou conseguir, né, me libertar disso. Consegue. É desafiador, consegue. Por quê? Precisa haver o entendimento de, por exemplo, a Angelita de 20 anos atrás não é a mesma Angelita de hoje. Ah, mas não é mesmo. Quem me conheceu há 20 anos atrás e me vê hoje, deve levar um susto, né? Tem muita gente que não faz mais parte do meu convívio, mas muita gente. A família, né, geralmente tá por perto, né? Eles percebem, né? A Regina tá falando, verdade, estou passando por isso. Sentimento de culpa, é isso, Regina? Né? Então, a não ser família, colegas de trabalho, o pessoal que a gente vai conhecendo ao longo da vida, né? E não é mais a mesma Angelita. Faz sentido a Angelita de hoje se sentir culpada pelo que a Angelita de ontem fez, sem o conhecimento que tem hoje? Faz sentido? Entende? Faz sentido a Angelita com 5 aninhos de idade se sentir culpada de hoje, né? Com 47. 47, gente. Se sentir culpada pelo que fez lá com 5 aninhos? Faz sentido? E muitas vezes a raiz dos sentimentos de culpa, né? Ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que, né? Ai, será que eu falei errado? Que nem o exemplo que eu dei, né? Quantas vezes eu dei conselhos antes de aceitar Jesus, né? Antes de entender essa liberdade em Cristo. Quantos conselhos eu dei e a pessoa ficou brava, ficou sem falar comigo e tal. E aí eu ficava, ai, né? Será que eu falei errado? Sabe aquele melindre, já falei de melindre aqui, né? Melindre, né? Faz sentido? Às vezes esse medo, a raizinha dele tá lá atrás. E por conta de outras pessoas ao redor que falavam assim, tá vendo se você não tivesse me obedecido? Entendeu? Essas falas muito famosas que a gente escutava na infância. Tá vendo? Eu não disse. Aí, ó, culpada, né? E aí a palavra de Deus vem hoje e fala conosco, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então já não existe mais condenação. Aqui eu estou generalizando, né? Estou espalhando para várias áreas, situações que você já tenha passado, né? Aí você vai encaixando, deixa o Senhor falar aí no teu coração, tá? Isso é uma prisão, sentimento de culpa do passado. Ai, se eu não tivesse feito, ai, se eu tivesse feito, ai, se eu não tivesse falado, ai, se eu tivesse falado. Entendeu? Você se arrepende de alguma coisa? Ó, uma coisa é, aceitei a Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Tem gente que nos caminhos do Senhor, eu acho engraçado, eu tô rindo porque eu acho engraçado. Engraçado assim, porque não faz muito sentido na minha cabeça. Aí você me fala se eu tô errada. De repente eu tô errada, né? Mas é bem esquisito a pessoa virar, né? Já aceitou Jesus, já foi batizada nas águas e falar que não se arrepende de nada do que fez. Não me arrependo de nada do que fiz, porque o que eu fiz me tornou a mulher que eu sou hoje, me tornou o homem que eu sou hoje. Opa! Não, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz no mundo. Eu me arrependo de ter bebido álcool. Eu me arrependo de ter, muitas vezes, desobedecido, sim, a minha mãe, gritado, falado coisas que não edificava. Eu me arrependo. Acho que a gente tem que se arrepender, né? Das coisas erradas que a gente fez, não tem? Aí você fala pra mim, tem ou não tem? É normal a gente se arrepender, né? Porque Cristo vem, limpa o nosso coraçãozinho, o Espírito Santo que nos traz a consciência, o pecado e o juízo, né? Ele vem
olha, isso aqui que você fez não foi legal e tal, né? Mas eu tô vindo pra te perdoar. Quer dizer, ele traz a consciência, entendeu? Ele edifica, ele exorta, né? Uma boa noite para todos que estão chegando aí, tá bom? Enquanto eu vou explicando aqui, vocês vão comentando também, né? A Regina tá falando, né? Coisas que eu achava que devia ter feito e não fiz. Então, aí tem o arrependimento real, louvável, de coisas erradas que a gente fez. Não, eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz. Certo? Tá. Agora tem um arrependimento que é diferente, que não tem a ver com isso. É um arrependimento assim, eu devia ter. Eu devia ter lascado na cara de um. Eu devia, entendeu? Né? Ou eu não devia ter aceitado aquilo. Aí é uma outra situação. Não, eu me arrependo do que eu fiz de errado. Mas como que eu posso me arrepender de algo que eu não sabia que eu estava fazendo de errado? Então é o tempo da ignorância que Deus também fala na palavra dele, né? Ele perdoa o tempo da ignorância. Mas ainda assim a pessoa pensa, não, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Se o tempo voltasse atrás, eu faria melhor. Aí entra numa outra coisa, que é também a culpa do passado, tá? Com uma carinha assim do tipo, podia ser tão melhor. Entendeu? O sentimento de que podia ter sido melhor. Como que você olha para sua história do passado, né? Oi, Luciana, cheguei atrasada. Chegou na hora certa. Como? Né? Como que você enxerga a tua história? Quando você olha para trás, porque, gente, tem pessoas... Eu sou terapeuta, né? Aí, quando a mulher chega até mim pra gente começar um processo e tal, é óbvio que é porque ela já entende que ela, né, pode mudar, que há esperança, que ela pode ter uma vida melhor e tal. Então ela tá com a mente aberta, o coração aberto. As que não chegam até mim, geralmente, muitas pensam assim, não, eu não vou ficar trabalhando o meu passado porque Deus não quer que eu fique olhando pro meu passado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é o resultado da sua história, tá? Então você é o reflexo da sua história. Você é justamente aquilo que aconteceu no seu passado. Aí você fala, não, Angelita, mas a minha história, o meu passado não me define. Então, é aí que está o processo. Ele não pode te definir, mas a tua história sempre está rodando na HD da tua cabeça, entendeu? Sempre está rodando na tua memória. Sempre vai vir à tona, inconscientemente, muitas vezes, tá? Aquilo que você viveu lá atrás. Então, a diferença está como que você olha para sua história, porque ela vai vir, não tem como impedir. Jesus não vem e aperta um botão reset. Ah, não, é vida nova. É vida nova. Mas lá atrás eu tenho um testemunho. Lá atrás eu falhei, lá atrás eu errei. Isso faz parte do meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Quer dizer, entende por que eu preciso também enxergar arrependimento nas coisas erradas que eu fiz, porque ele faz parte do meu testemunho? Olha, quando alguém chega pra mim, ai, Angelita, né, estou com problema com álcool, tá difícil. Eu entendo. Eu sei o que você tá passando, eu já passei por isso. Olha como é mais fácil pra mim, entendeu? Eu sei o que você tá passando, eu entendo perfeitamente. Eu já passei por isso. Olha, é assim que a gente vai fazer então. Que assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na sua e a gente vai caminhar junto. É assim, entendeu? Então, a minha história ela é preciosíssima. Ela não me define quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje, a definição tá aqui. Tá aqui, certo? Mas a minha história, ela sempre tá o quê? Voltando, né? Eu lembro. A gente não fica com amnésia quando aceita Jesus. A gente vive uma vida nova com Jesus. Entende a diferença?
E aí, como que eu enxergo o meu passado? É exatamente como eu vou viver o meu presente, tá? Ele interfere nisso. Eu hoje olho para o meu passado como um grande processo que eu passei de lapidar de Deus, onde Deus esteve em cada momento, me livrando de cada enrascada que eu me metia, mas eu me meti em cada enrascada, cada furada, mas foi cada livramento. Era gente que não prestava, era situação que eu não devia me encaixar e eu tava lá. Por quê? Por que que as pessoas têm facilidade de se meter em enrascada? Geralmente jovens, né? Ai, meu Deus, a gente ora, né? Olha, toma cuidado, não é assim? Né? Os filhos jovens, né? Vai sair, meu Deus, olha, vigia, não fala com qualquer um, assim, né? Por quê? Se mete numa enrascada que é uma beleza. Eu até brincava, falava, ixi, eu dou um trabalho para Deus. E na verdade, Deus estava me guardando. Dava trabalho? Deus é o Deus do impossível. Ele não tem trabalho. Mas a gente há de concordar que quem não está nos caminhos do Senhor vive se metendo em enrascada. Se quem está nos caminhos do Senhor, a gente tem que vigiar o tempo todo para não se deixar ser levado, né, pelo inimigo. Os pratos que ele oferece, as situações, né, instiga o nosso orgulho, as nossas mazelas ainda, coisas que precisam ser trabalhadas, não é assim? Imagina quem não tá, né? E aquela Angelita que, né, tropeçava, caía, se machucava, só fazia besteira, Deus estava ali. Então hoje a minha visão do meu passado é assim, ai, graças a Deus, podia ter sido pior. Podia ter sido bem pior. Entendeu? Esse é o esquema. Esse é o trabalhar de Deus. Então, assim, qual era a minha prisão? Vivia nas dores do meu passado. Ó vida, ó céus, ó azar. Quem é da minha geração aí lembra do desenho do Hard, né? Lembra do Hard? A hiena que chorava. Era uma crítica tão pesada, tão sutil, e que quando a gente era criança não percebia. Era um desenho animado bem antigo e era uma hiena que chorava. Como pode? Entendeu? Então, que reclamava. Ó vida, ó céus, ó azar. Era assim a minha cabeça, a minha vida. Até que o Senhor começou a trabalhar em mim através de outras pessoas. Ele foi enviando outras pessoas que foram canais de bênção na minha vida e que foram me ajudando a entender que Deus estava lá, mesmo eu achando que foi a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida. As frustrações, as decepções, os traumas. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão bem quietinhas hoje, hein? E quietinhos, né? Não sei se tem homens aí também assistindo, né? Mas vocês estão bem só ouvindo, né? E uma das prisões também é um medo do que vai acontecer, que envolve a ansiedade, né? Envolve a ansiedade. A ansiedade é medo do futuro. Então, medo do que vai acontecer. Quando eu entendo que Deus estava lá no meu passado, me guardando, me preservando, garantindo que o pior não acontecesse, isso me fortalece. E é justamente o que está na palavra de Deus em Lamentações 3:21. Senhor, que eu traga na minha memória aquilo que me traz esperança. Então eu olho para trás, ai, Deus estava lá, glória a Deus. Então Deus, que é o mesmo Deus, não mudou, Ele está aqui e Ele vai continuar garantindo essa vitória. Né? A Eliane falando, eu tenho esse medo do futuro, medo do que vai acontecer. Por que, Eliane? Porque ainda precisa ser lapidada a visão da vida em si, de tudo que você já passou até aqui. Muita coisa mudou, né? Muita coisa melhorou, mas ainda tem algumas coisas que precisam mudar.
A gente está vivendo finais dos tempos? Estamos. Está acontecendo um negócio esquisito por aí? Tá. Tudo isso é para tirar o nosso foco, para fazer a gente esquecer que existe um Deus fiel que nos guarda, que cuida de nós, que nos preserva, que nos garante a vitória. É para fazer a gente esquecer disso, entende? Então, por exemplo, geralmente no encerramento de um processo terapêutico, eu sempre trabalho a questão desse medo do futuro, né? E antes de fazer uma visão positiva de futuro, porque você não consegue ter uma visão positiva de futuro se você ainda tem medo, né, Eliane? Como é difícil, né, imaginar que coisas boas vão acontecer. Como é difícil, que nem eu coloquei o louvor aqui do Fernandinho, né? Deus tem o melhor pra mim. Mas se eu encaro a minha história de vida lá de trás como um grande fardo pesado e muitas vezes inconscientemente até Deus permitiu, por que Deus permitiu isso? Quer dizer, e aí Deus tem o melhor pra mim? Como assim? Entendeu? A dificuldade. Então como é que eu vou ter uma visão positiva de futuro se a minha visão do passado é uma visão negativa? Não tem como, né? Então isso também é uma cadeia, isso também é uma prisão, isso também é esse jugo da servidão que Paulo fala aqui em Gálatas 5, tá? Aí eu pergunto pra você, diante de tudo isso que eu tô falando aqui, eu sei que o Espírito Santo tá falando aí no teu coração. Diante de tudo isso, você tá vivendo o propósito de Deus na tua vida? Quer dizer, você já sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Você já sabe? Você já tem ciência disso? Tá? Olha só, a Eliane tá falando, eu preciso esquecer minha história de vida lá atrás. Não vai esquecer, Eliane. Era exatamente isso que eu tava falando. Não vai. Por que que não vai? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida. Você vai lembrar com esperança, porque a tua história faz parte de quem é você, entendeu? Só que enquanto a gente enxergar a nossa história de vida como uma grande mazela, como uma coisa horrorosa, uma coisa que não podia ter acontecido coisa pior, vai doer. Aí a gente vai ficar tentando fugir de uma coisa que não dá para fugir. Não tem como fugir. Por isso que Deus fala que quando Ele chega, quando Jesus chega na nossa vida, e Ele nos encontra, porque a gente estava perdida. Nós estávamos perdidos. Ele nos encontrou. Ele me encontrou. Ele me encontrou. Ele foi na minha casa. Ele bateu na porta. Ele me encontrou. E aí quando Ele me encontra, olha, Ele nos quer com essa história mesmo. Ele fala assim, vou pegar você e vou jogar fora. Mas ele não quebra o vaso e faz de novo? Ele quebra o vaso, ele moe, ele vai usar aquele barrinho lá seco, entendeu? Sem vida, podre, né? Ele pega aquele barro e aí ele renova. Ele renova. Entendeu? Ele vem e coloca a água do Espírito Santo. E aí ele faz o barro de novo. E aí ele refaz o vaso. Então ele pega você e eu quebradas, moídas, destruídas. Ele não joga fora, ele refaz. Aí ele vem, mistura lá, bate com água de novo, faz aquela massa. E aí ele vem, modelando do jeitinho que ele quer. Então ele refaz. Né? Tem um hino tão maravilhoso da Ana Paula Valadão, né? Que é o teu amor me refaz, sabe? Ele fala bem isso. Ele ilustra bem isso. Depois puxa aí na internet. É maravilhoso. E aí ela até mostra assim, as meninas fazendo a coreografia, o vaso sendo quebrado e aí ele refazendo o vaso. É isso que ele faz. Então ele pega a nossa história. A nossa história
é o nosso testemunho. A tua história é o teu testemunho, Eliane. A tua história é o teu testemunho. Olha de onde Deus te tirou. Olha da onde o Senhor te tirou. Olha da onde Deus me tirou. De uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida de mentiras, uma vida de lágrima e sofrimento. E me trouxe até aqui. Eu não posso abrir mão da minha história. Entende? E aí, para viver esse propósito, eu preciso primeiro viver a identidade de Cristo. Se eu não viver a identidade que o Pai me deu, se você não viver a identidade que o Pai te deu, como que você vai viver o propósito? Aí esses dias a gente teve uma reunião com um grupo de pessoas novas, né, membros novos na igreja, e foi tão lindo, foi um café com o pastor, e as pessoas compartilharam ali, todos nós compartilhamos um pouco da nossa história, sabe? E é tão lindo você ver Deus mostrando o propósito dele na vida de cada um, e ali eu pude contar um pouquinho também da minha história, né? E Deus ainda falou comigo ali naquele momento, que de fato, quando eu tive, por exemplo, câncer de mama, né, foi um dos momentos que Deus mais confirmou o propósito dele na minha vida. E eu vinha pedindo para ele, Senhor, confirma, porque parece que está faltando alguma coisa, o que estava faltando? Aquela experiência que eu tive. E aí você pode falar, poxa, Angelita, você não tem vontade às vezes de esquecer quimioterapia, esquecer a cirurgia, esquecer tudo aquilo que você passou? Eu não consigo sentir vontade de esquecer. Não consigo sentir vontade de esquecer disso. Eu não sei explicar com palavras assim. É difícil às vezes a gente se expressar. Mas a sensação que eu tenho é muito plena de que foi necessário para mim. Porque ali Deus trabalhou a minha fé. Aí eu pergunto para você, seus momentos mais desafiadores, esse foi o meu, né? Mas você também passou pelos seus. E que não dá pra gente comparar dor, não dá pra gente comparar desafio, né? O meu foi maior do que o seu. Não dá pra comparar. Mas deve ter sido bem pesado. Que talvez eu, Angelitinha, não ia suportar. E vice-versa, né? Às vezes você não ia suportar o que eu passei e eu não ia suportar o que você passou. E Deus permitiu. Por quê? Porque era necessário, né? E durante esse processo também a gente fala muito sobre maternidade, paternidade, né? O pai biológico, mãe biológica. Meu Deus do céu, foi a gente que escolheu nascer nessas famílias que a gente nasceu, né? Não, foi Deus que escolheu. Eu ainda falo, escolheu a dedo, viu? Meu Deus do céu, foi Ele que escolheu. Olha o que eu passei, olha a minha história. Foi Ele que escolheu, pois é, né? Ele sabia o que ia acontecer, mas Ele também sabia que você ia chegar até aqui. Aleluia! E você chegou até aqui. Então Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que ia dar certo, que você ia vencer. Ele sabia, porque foi Ele quem te criou. Deus sabia que eu ia passar por tudo isso que eu passei. Porque foi Ele quem me criou. Ele sabia que o Espírito Santo ia apertar um botãozinho aqui do tipo, se liga. Se liga. Onde está a tua fé? Onde está o teu, né? Alô? É como se ele estivesse fazendo assim, alô, presta atenção. E aí foi um despertar para mim, um momento de enfermidade, de diagnóstico de morte. Um diagnóstico de que ia acabar. Não, agora acabou, não vou mais. Tive momentos assim, é claro, eu sou ser humano. Você teve momentos de achar que ia morrer por causa disso? Você é ser humano. Tá tudo bem. A gente às vezes pensa assim, eu não vou conseguir. Senhor! Porque é a hora, a própria palavra de Deus diz que é nessa hora do desespero, que é a hora que a gente olha para Ele.
Senhor, me ajuda, porque eu acho que eu não vou conseguir. Tá tudo bem. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. E aí a gente olha para trás e fala, glória a Deus. A gente precisa olhar para trás e dar glória a Deus. Glória a Deus que eu tô aqui. Deus esteve comigo. E se não fosse o Senhor, não era o meu braço forte que ia aguentar. Por mim mesma, eu já teria desistido. Amém? E aí já pra gente estar encerrando, né? E já tá dando tempo. Deus, Ele quer que a gente viva liberdade. E eu anotei aqui, essa liberdade não é fazer tudo o que a gente quer, mas é viver o que fomos criadas para ser. Então hoje, Angelita, mas você não faz o que você quer? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje eu me seguro, né? Me seguro por quê? Por amor a Cristo. Então, por causa do meu perfil, você sabe que sou analista, né? E aí, por causa do meu perfil característico, eu tenho uma tendência a chorar mais, a gritar mais, é uma tendência. Nós somos tendenciosos, né? Aos pecados, às falhas, né? Cada um a um tipo de coisa. E aí, eu tenho essa tendência. O que eu faço? Eu domínio próprio. Buscando domínio. Eu busco todos os dias, certo? Então, não vou, conto até 10, respiro fundo, não vou gritar, não. Às vezes escapa. E aí, o que eu tenho que fazer? Senhor, me ajuda. Preciso pedir perdão, preciso perdoar, preciso trabalhar isso, amém. E procurar não fazer mais. Vá e não peques mais. Faz parte da nossa caminhada, né? Ó o comentário da Piedade. Passei um processo também com meu filho do meio, onde Deus curou ele de câncer. Foi um processo bem doloroso, mas foi preciso eu passar. Glória a Deus. E Deus esteve lá. E está aí. Entende? Então ela olha, a Piedade olha para o passado dela e glorifica o Senhor. E se alegra. Glória a Deus. Passei pelo que eu passei, viu? Foi difícil, foi duro, mas eu tô aqui. Pra quê? Pra honrar, agradecer, glorificar, testemunhar. Olha lá, Deus curou o câncer na vida do filho dela. Assim como Deus também está me curando, que eu ainda estou em remissão. E eu sempre peço orações, orem por mim, para que os resultados continuem, né? Dando negativo pro câncer, né? Para que eu continue fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E vou fazer até o fim. E se aparecer de novo? Vou passar pelo processo de novo. Vai doer? Claro, eu sou ser humano. Vai doer. Vou ficar chateada? Eu sou ser humano, eu posso ficar chateada. Mas já vai ser outra experiência, se for isso. Entende? A gente repreende. Não, Angelita, repreende. Né? Tem gente que, né, às vezes, quando eu comento assim, né? Não, tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas a gente tem que estar o quê? Preparado para o futuro. É que nem Eliane falou, né? O medo do futuro. Então, assim, eu não tenho medo se aconteça o que acontecer. Não. Mas quem pode garantir que eu não vou ficar chateada, não vou ficar triste, entendeu? Porque a gente é ser humano, né? E eu não posso enganar ninguém. Fazer com que nem vocês, né, que acompanham, tudo que já me conhece, a maioria já me conhece, nem minha família, nem meus amigos, se enganem, se iludam comigo. Ai, Angelita agora tá 100%. A Angelita agora não, né? Não, aconteça o que acontecer, ela vai estar ótima. Não, eu não iludo ninguém. Eu falo assim, olha, eu sou ser humano, certo? Então, às vezes, a gente vai chorar. Amém? E lembre-se, você é sal da terra, luz, você é filha amada, você é instrumento de cura. E o Senhor, Ele quer o quê? Ele te chamou para algo único. O que Ele me chamou é único. Então, assim, quando eu atendo alguém, gente,
eu atendo aqui, é online, certo? Já atendi já pessoalmente e tal, pra mim não tem problema nenhum, né, pessoalmente, online, pra mim não faz diferença. Enquanto eu tô aqui, ó, conectada com você, sabe, o resto do mundo não existe. Só existe nós aqui, que nem agora na live. Não existe mais nada. Ah, Angelita, não tem preocupação, tem coisa pra amanhã, que não sei o que, não sei o que lá, a semana tá começando, final de mês, meu Deus, loucura e tal. Não existe mais nada. Só existe nós aqui e o que Deus tem pra nós. Tá entendendo? Então, assim, esse sentimento, essa convicção no propósito, é isso que eu quero te ajudar a encontrar, entende? O propósito de Deus na tua vida. Então isso aqui é o que Deus tem comigo, certo? Pode ser que seja com você também, como eu tenho mulheres que eu atendo que, Angelita, eu quero ser terapeuta, eu quero fazer live, eu amei, vamos lá, vamos aprender, vamos aprender juntas e eu vou te ajudar. Eu não tenho dessa, né? Vamos lá. Mas às vezes a pessoa, sei lá, tá trabalhando na área da saúde e quer ir para outra área, né, de trabalho, quer mudar de profissão. Vamos lá, o que você quer fazer? É isso que Deus quer? Já orou? Já perguntou para Deus? O propósito dele na tua vida é isso aí? Né? É o que você está sentindo? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se aproxima da sua identidade cristã, mais ele vai confirmando o propósito dele na tua vida. Porque aí você está se conhecendo, você está vivendo quem é você de verdade. E aí ele vai te mostrando, olha, tá entendendo o que eu quero que você faça? Então eu vejo mulheres que estão encontrando sua identidade e aí tá, então, né, prestando atenção nas crianças. Será que é isso que ele quer? Que você trabalhe com crianças? É isso que você gosta? Você tá percebendo isso? Porque a gente vai sendo curada. E aí essa cura vem e Deus vai falando. Parece que com mais nitidez é que a gente tá escutando melhor. Não tem mais aqueles ruídos das dores do passado. Aquilo já acabou. E aí a voz de Deus fica em alto e bom tom. A gente escuta, Senhor, como que eu nunca percebi? 20 anos. Na minha vida foram mais de 20 anos. Procurando o propósito de Deus. Eu não sabia o que era. Na verdade eu tinha medo, né? De perceber e não achar que não ia dar conta. Tem muita mulher que é assim, viu? Acha que não vai dar conta. Não, eu nem vou escutar isso daí que a Angelita tá falando, porque não, isso não é pra mim. Não deu certo lá atrás, não vai dar certo de novo. As feridas do passado. Né? Então, quais as mentiras? Eu vou encerrar com uma pergunta forte. Quais as mentiras têm te impedido de viver plenamente a sua identidade em Cristo? Quais mentiras têm te impedido de viver o que Deus te chamou para ser e para viver? Pensa nisso, tá bom? Se você ainda não participa do nosso grupo Mulheres Extraordinárias, manda mensagem para mim que eu vou te mandar o link do grupo, tá certo? Se você é nova ou novo por aqui, se inscreva aí, né, nas minhas redes, manda mensagem, pedido de oração, tá bom? E eu quero orar pra gente encerrar essa live maravilhosa, né, e agradecer a cada uma de vocês que esteve e está aqui, amém? Feche seus olhos, vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor falou conosco aqui nesta noite, Senhor, pelas vidas que o Senhor trouxe até aqui, Senhor, por tudo que o Senhor tem inspirado nos nossos corações. Eu te peço, Pai, que
o Senhor continue trabalhando na vida de cada uma das tuas filhas, dos teus filhos. Senhor, que eles possam viver a vida que de fato o Senhor tem para eles. Que eles possam colocar em ação aquilo que o Senhor já projetou para cada um deles. Porque nós entendemos que nós somos um projeto do Senhor, que nasceu para dar certo. E estamos dando para a glória do teu santo nome. Pai, nós repreendemos todo o mal, porque na vida dos teus filhos, das tuas filhas, não existe espaço para o inimigo, não. Vai fechando todas as brechas, vai curando todas as feridas emocionais, vai entrando com cura também no corpo físico, Senhor. Que toda enfermidade caia por terra e que a saúde nos ossos, saúde no corpo, saúde na alma e a saúde no espírito se prevaleçam sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, glória a Deus, gratidão, muito obrigada pela participação de cada uma e cada um de vocês. Eu vou depois compartilhar essa live nas nossas redes, tá bom? Lá no YouTube, aí depois vocês correm lá, quiserem assistir de novo, compartilhar. Amém? Um beijo para vocês, que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima live, se Deus disser que sim. Amém? Fiquem na paz.